né? Acabada aí a era John Jones, quantos vão conseguir defender mais de 4 vezes? Né? Difícil, então, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Primeiro que o nível é muito alto, como você falou, e fisicamente os caras estão cada vez melhores, cara. Cada vez melhores. É um jogo cada vez mais físico. Cada vez mais físico. Né? Mas tem gente aqui na live que representa bem, né, o fã brasileiro médio e tal, criticando aqui o Durinho e tal. Pô, galera, vamos só lembrar o seguinte: o Durinho está com 38 anos. O Durinho, galera, o Durinho fez 24 lutas no UFC. Ele saiu do peso leve, simplesmente, olha a sequência do cara. O cara se reinventou no peso meio-médio, né? Aí ele começa vencendo o Kuchenko, que era um cara duríssimo, ninguém acreditava. Depois ele vence o Gunnar Nelson. Depois ele nocauteia o Demian Maia. Depois ele vence na decisão o ex-campeão Tyron Woodley. E aí ele vai e perde do Kamaru Usman, né, por nocaute técnico naquela luta histórica, os dois parceiros de treino e tal, Kamaru lenda, o campeão. Depois ele vence, reinventa, vence o Stephen Thompson, né, isso já em 2021. Aí ele faz aquela luta antológica com o Chimaev, quando ninguém queria o Chimaev, o Durinho, característica dele entrar no X e falar, eu sei alguém que quer, sempre disponível, entrega um lutão com o Chimaev, onde ele saiu gigante, quase venceu. Quase vence. E aí, na sequência, ele finaliza o Neil Magny, que aí no Neil Magny ainda nos tempos áureos, aí ele vence o Jorge Masvidal e aí dão para ele, simplesmente, na sequência. E aí, né, nessa luta com o Belal, ele tem uma contusão grave, é importante que se diga. Ele já vinha de algumas contusões ali, que o campo estava prejudicado, aí ele perde do Belal, né, na decisão. Aí ele está lutando bem com o Jack Della Maddalena, ganhando a luta, comete um erro, ganhando a luta. Aí ele cometeu um erro. E ele perde na sequência para os garotos que estão chegando realmente, e é uma troca de guarda natural, que são Sean Brady e Michael Morales. Então, galera, vamos parar com essa história, né, com esse reducionismo de apagar a carreira de pessoas que construíram uma história riquíssima, né? Porque quando o cara ganha, o Durinho é um dos grandes, galera. O Durinho é um dos caras que foi lá. Sem dúvida. E foi um dos grandes da história do meio médio aí, representantes do Brasil, né? Então vamos lembrar o lado bom também. É legal você falar isso, não vou nem me alongar muito, que você já falou tudo. Os números não mentem, os números deixam bem claros quem é quem. Gente, olha só, eu acho que o fã... Vou rapidamente falar aqui, desculpa aqui, não vou me alongar, não. Isso é importante. Muita coisa para falar. Gente, olha só, eu entendo perfeitamente o coração do fã. Por mais que eu tenha milhões de anos, aí eu estava contabilizando hoje, eu vou fazer 39 anos que eu vivo luta. Vou fazer aí 27 anos, 27 que eu comentei pela primeira vez. E 22 como comentarista. Que eu comentava e lutava ainda. Depois que eu comecei direto ele uma carreira comentarista. Jiu-jitsu, MMA, legal? Fui árbitro de MMA, fui árbitro de jiu-jitsu, árbitro de luta olímpica, para quem não sabe. Não vou ficar falando minhas credenciais. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: a luta, ela é literalmente uma montanha-russa. Porque tem horas que você está numa fase da sua vida que você vem subindo, chega no topo, e a queda é natural, porque somos físicos. A máquina aqui, o corpo humano, não tem peça de reposição. As lesões acontecem, o treino é feito de alto nível. Às vezes você não tem tempo de se recuperar porque você entra no camp, você precisa ganhar dinheiro, La Plata. Por quê? Porque teu tempo de vida útil é curto. O relógio para um atleta, de qualquer modalidade, cada minuto que ele gira é menos um de vida útil. Então, cara, a gente tem que entender que são fases. Ora você vai aproveitar sua fase áurea, ora outros vão chegar e vão pegar o seu lugar.
é uma troca de bastão constante. Você vê o Anderson Silva, por exemplo, já chegando no final da carreira, perdendo de caras, que se ele estivesse no auge, ele mataria. Seriam lutas ridículas. Não teria nem luta. O Aldo, semana passada. O próprio Aldo, que já perdeu para o Mário Bautista. O Zahabi não perdeu, mas tudo bem. Já começam caras que não têm o mesmo nível e equilibrar. O que acontece? Faz parte do processo. A gente tem que entender isso e viver isso. Ninguém é eterno. Só é eterno quando você para. Ou seja, não, estou perdendo, melhor parar. Vamos lá. Não estou falando que seja o caso dele, mas eu vou falar do Nurmagomedov, que todo mundo endeusa. O cara é bom pra caramba, o cara tem um jogo implacável, taticamente, para mim, um dos melhores dos últimos 10 anos. O cara tem uma aplicação tática fora dos padrões, uma preparação física fora dos padrões, uma mentalidade vencedora. Mas é um cara que falou assim, por motivos dele, não estou questionando, tá? Vou parar, velho. No auge. A morte do pai dele foi o impacto que ele teve, ele recuou. Sim, mas já havia um plano, quando ele fosse campeão, dele parar, para o outro subir. Era o plano dos caras. Ele não ia lutar muito mesmo com o pai dele vivo, porque tinha o plano do Islam subir para pegar o dele. Eles tinham um plano. Father's Plan não é só o plano de luta, é o plano de carreira. Mas, enfim, eu não estou aqui defendendo Durinho, nem ninguém, mas perder faz parte do processo. Só quem entra no cage, sai na porrada, só quem passa um camp tomando um soco na cara, não comendo as coisas que gosta, vivendo cortando peso, preparação física, treino de porrada, sparring, treino técnico, estudo posicional, vendo vídeo. Cara, a vida desses caras é uma vida espartana. A gente tem que aplaudir eles na vitória e na derrota. Não vou me alongar mais, mas é só para vocês entenderem que a gente não tem que tacar pedra nos caras. A gente tem que aplaudir esses caras e dar apoio moral para eles. Porque são seres humanos, como eu e como você. Perfeito, Carlão. Porra, melhor impossível que você falou. E lembrando que a característica desse especificamente, que é o Durinho, é exatamente essa aí, o treino espartano, é o work ethic absurdo, né? Todo mundo fala isso, é o treinar, é o primeiro a chegar, o último a sair. E também outra coisa, não reclamar de contusões. O cara teve contusões graves que a gente fica sabendo depois e ele é isso aí mesmo, amigo, é parte do jogo. Então é isso, galera, é a troca de guarda. E uma outra coisa para complementar o Carlão, para a gente ver como isso que ele falou é muito importante. Se a gente pega gerações pregressas, né, a gente tinha 10 anos de defesa, 10 defesas, 11 defesas. Agora, galera, se vocês observarem, cada vez está mais difícil a manutenção de não veremos mais longo tempo. Por quê? Porque o nível está subindo, cada vez o oponente está chegando mais completo, né? A questão física está valendo mais, o cara chega estudando você ali. Então você está vendo aí, ó, quantos estão conseguindo aí, né? Acabada aí a era John Jones, quantos vão conseguir defender mais de 4 vezes? Né? Difícil, então, muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Primeiro que o nível é muito alto, como você falou, e fisicamente os caras estão cada vez melhores, cara. Cada vez melhores. É um jogo cada vez mais físico. Cada vez mais físico. É muito difícil se manter em alto nível durante muito tempo. É muita lesão. E cada vez mais físico, né, Carlão? O impacto em que antigamente existiam vários mismatches para você chegar lá. Então o cara chegava com um nocaute no primeiro round. Cara, agora, galera, você pega a categoria do 7-7, cara, como não se destruir com aqueles top 7 ali? É só nego muito duro, é só luta de cima. Não vê o Belal agora, cara? Olha o Ian Gary e o Prates, cara. Vocês acham que o cara sai de uma luta dessa, ganhando ou perdendo? Como? Né? Olha as lutas que o Durinho fez, óbvio que o corpo cobra um preço, e aí no próximo camp você já não está treinando igual. Né? E, Alonso, você falou que foi perfeito, foi cirúrgico. E um outro ponto que é muito colocado em segundo plano, que é a questão mental. O preparo mental, hoje, no MMA atual,
é de suma importância. De suma importância. Os problemas que o mundo vive hoje, os lutadores não estão numa outra bolha, não, tá? Eles estão suscetíveis a isso também. Os problemas da sociedade moderna, de saúde mental, ansiedade, depressão. Cara, os lutadores também estão suscetíveis a isso. São seres humanos. Por mais casca grossa que seja, os caras são uma mente, tem uma mente, ele tem um cérebro ali. A maior batalha do atleta não é no octógono, é na mente. Exato. Vamos lembrar isso aqui, ó, que o Thiago está falando. MMA não é futebol, galera, com todo respeito. Esse é o esporte mais duro que existe. Mais vamos duro. Torcer Mais duro. com respeito. Vamos torcer sim, vamos criticar. Os próprios lutadores falam, critiquem, a gente ouve e tal, mas vamos ter respeito, galera, porque é diferente. Quem sobe lá, meu amigo, esses caras merecem respeito. Verdade. Criticar faz parte, mas não precisa depreciar. É só isso.